aqui em vendas, que é resolver o problema do cliente, como é que eu faço a venda funcionar? Então tá, tô lá de cara com o cliente, como é que eu faço funcionar? Processo. Quem aqui já fez o orçamento de vendas 2019? Levanta a mão. Alguém já fez? Legal. A empresa de vocês já fizeram o orçamento de vendas 2019? Quem aqui acha que já fez? Levanta a mão. Quem está fazendo o orçamento? Legal, muito bom. Mas olha aqui, ó, nós estamos aqui em 3, 6, bom, sei lá, 10, 15%. Isso é péssimo. Isso já dá um indício de que a gente tem uma oportunidade. Por quê? Se eu não tenho orçamento, não tenho um planejamento, não tenho um norte, como eu sei quanto eu tenho que vender? Vou dar um exemplo simples para vocês. Vamos imaginar que o custo mensal para ponto de equilíbrio da minha empresa é R$200 mil. E eu quero uma lucratividade de 30%. Quanto eu tenho que faturar? Uns 500 mil. 200 dividido por 0,7, né? Aproximadamente. Considerando a parte do sócio majoritário. Não, mas daí é faturamento líquido. Daí o majoritário já está lá em cima, né? Porque daí tem que pôr mais uns 15, 20% de impostos. Mas é isso aí. E tem muitas pessoas que se assustam com isso. Porque não fazem o dever de casa. E aí não sabe porque está perdendo dinheiro. Orçamento, gente, vocês não é exercício místico de futurologia, não. Orçamento é você pegar, por exemplo, esse ano eu faturei, você tem um histórico de faturamento esse ano, correto? Legal. Pega esse histórico, porque bem provavelmente deve ter sazonalidade, certo? Que é uma presença maior ou menor de vendas em determinados períodos. E, não, ano que vem eu quero crescer 15%. 15% de quanto, cara pálida? Você sabe quanto foi em janeiro, fevereiro, março, abril? Não sei. Então, para de falar besteira. Primeiro vai entender quanto foi, vê quanto foi a tua margem e vê se às vezes, você às vezes nem precisa crescer 15%. Se você otimizar o teu processo, você consegue ter um lucro muito maior com o mesmo faturamento. Por exemplo, esse ano, só da gente faturar próximo do que a gente tinha faturado no passado, a gente já está feliz. Foi um ano que teve greve, nos atrapalhou muito, porque a gente tinha clientes no ramo de logística. Foi um ano que teve eleição, foi um ano que teve Copa, então para nós foi ruim. Mas a gente tinha uma previsão de orçamentação. Se você não tem um norte, não sabe quanto precisa faturar, é grave. Você precisa corrigir isso. Então é aqui que você faz. Quantas vendas, qual é o ticket médio, qual é a margem média, enfim, vocês têm que ter isso. E não é assim, vou faturar 500 mil. Não. Você tem que pegar o mix de produto e serviço que você tem, ou pelo menos as famílias, e dizer, não, nessa família eu vou faturar tanto. Vai ser um volume de tanto, o ticket médio vai ser tanto. Nessa família eu vou faturar tanto. Você tem que projetar isso como profissional de vendas, tá? Estou falando para o bem de vocês porque isso tem que ser feito. Depois você faz o monitoramento disso, que é o quê? Cara crachá. Fiz ou não fiz? Se eu tenho 40 mil para vender por mês, quanto eu tenho que vender por semana? 10. É 4,33 semanas, mas 4 semanas. 10 mil por semana. Final da sexta-feira ou início da segunda, quanto eu vendi na semana? 8. Opa, peraí, já tem 2 que ficou para trás. Então você tem que entender, isso é monitoramento. Análise, analisar por que você não faturou aquilo. Foi mercado? Foi preço? Teu cliente te diz. Não, cara, o teu preço estava muito alto, o teu prazo estava ruim. O cara não foi com a tua cara. Enfim, você tem que analisar por quê e aí fazer a gestão, que é corrigir. Ou você melhora a tua execução, ou você melhora o teu planejamento. Porque às vezes você vai ter que se replanejar, tá? Putz, a venda que eu estava prevendo não vai vir. Começou o ano ali, começou 20% mais baixo. Eu já tenho que adequar os meus custos. Ou tenho que olhar para frente e ver se aquilo foi só um soluço, entender se eu tenho que adequar o custo ou tenho que forçar ainda mais a venda. Então isso é um entendimento em gestão. Então isso é um processo. Não vou entrar, isso aqui é um processo que nós de consultoria implantamos nos clientes. Funil, enfim, a gente implanta todo essas etapas dentro do cliente. E aí você vai falar assim, então se eu tiver informação é poder. Tem orçamento, tá errado. Não. Informação é uma parte do poder. Você precisa de outra coisa, que é o quê? Informação mais ação igual a resultado, tá? O que eu quero dizer? Isso aqui você pode levar para a vida de vocês. Por exemplo, se eu não sei qual é o meu peso, não tem como eu saber se eu preciso emagrecer. Qualquer coisa que eu vá fazer aqui
vai ser insípida, porque eu não sei qual é a minha informação. Para a empresa é a mesma coisa. Qual é o meu faturamento? Qual é a minha margem? Então eu tenho informações. Qual ação eu tenho que tomar em cima dessa informação? E aí eu tenho resultado. Se você tem informação e não toma ação, que é o caso desse cliente que eu citei no início, o que acontece? Você perde dinheiro, deixa dinheiro na mesa. E se você toma ação sem olhar a informação, você corre o risco de dar tiro na água. Gente, movimento não é resultado. Trabalhar demais não quer dizer que você está trabalhando certo. Às vezes você poderia trabalhar menos e ter mais resultados se você tivesse informação. Só que como eu falei lá no início, dá trabalho. Primeiro você acerta o teu processo, começa a controlar, olhar o teu funil, fazer o teu orçamento. Acertou? Você vai trabalhar muito mais leve ao longo do ano. Porque é acompanhamento. É só você olhar o que você planejou. Olhar o que você planejou.